Você já sentiu que a vida tem visto cada injustiça que você sofreu e está apenas esperando o momento certo para agir? E se eu te dissesse que todas as lágrimas, humilhações e quedas que você viveu estão prestes a se transformar na prova viva de que ninguém apaga o que é protegido pelo divino? Neste vídeo, você vai descobrir histórias e sinais claros de que a justiça espiritual não falha e que aqueles que tentaram te derrubar estão agora colhendo exatamente o que plantaram. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai tocar profundamente o seu coração e reacender a certeza de que sua vitória já está a caminho. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma revelação que pode mudar a forma como você enxerga tudo o que viveu. E eu quero que você comente aqui agora mesmo: acredito na justiça de Deus. Escreva com fé, para que o universo e o divino confirmem que você está pronto para viver o que já é seu por direito. Existem silêncios que não representam derrota, mas sim a preparação de uma vitória silenciosa e inevitável. Enquanto alguns olhavam para você e viam fragilidade, o que de fato existia era um terreno sagrado onde feridas eram costuradas e forças eram cultivadas longe dos olhos que desejavam o seu fim. Eles riram, fizeram piadas, transformaram sua dor em entretenimento, sem perceber que cada gargalhada era uma semente plantada em um solo que mais tarde lhes devolveria frutos amargos. Esse silêncio não foi vazio. Foi a cúpula onde a sua reconstrução aconteceu, tijolo por tijolo, longe do barulho e da maldade. Mas o universo é paciente e, quando decide agir, não erra o alvo. Aqueles que um dia riram, agora experimentam o gosto daquilo que zombaram. Sentem o peso do isolamento, a humilhação de serem observados em momentos de fragilidade, a exposição pública das suas quedas. Já não há plateia para aplaudir, nem aliados para apoiar. O que antes era motivo de deboche, agora é realidade dolorosa para eles. E não existe desculpa ou pedido de perdão capaz de apagar a memória de quem usou a sua dor como espetáculo. O riso deles virou maldição porque não foi apenas sobre zombar, foi sobre desumanizar. Ao tratarem sua dor como fraqueza, abriram portas espirituais que agora se fecharam sobre eles. O que chamavam de fraqueza era profundidade. O que acreditavam ser força própria era apenas arrogância emprestada pelo tempo. E agora vivem exatamente o que desejaram para você, não como lição leve, mas como queda estrondosa. Eles pensaram que a vida teria um ritmo lento para ajustar contas. Acreditaram que a energia enviada demoraria anos para retornar, como se fosse possível manipular a velocidade do inevitável. Mas a realidade foi muito mais severa. O retorno veio rápido, como um raio em céu limpo. De repente, nada mais parecia dar certo. O dinheiro sumia, relacionamentos se desmanchavam, portas antes abertas batiam na cara com violência. E o mais intrigante é que, diante de tamanha reviravolta, a primeira reação não foi assumir os próprios erros, mas sim buscar um culpado externo. Eles sussurravam que você deveria ter feito algo espiritual contra eles, como se sua paz fosse fruto de feitiço e não de integridade. Mas a verdade é que não foi preciso mover um dedo. A maldade que plantaram tinha um endereço certo e retornou sozinha, com juros e correção. A força da própria negatividade deles foi a semente do caos que agora os consome. Essa rapidez no retorno é o que mais os assusta. Antes, acreditavam que o karma era uma lenda lenta, uma história para amedrontar crianças. Agora, vivem na pele o impacto de mexer com alguém protegido. Não por magia, mas por alinhamento com a verdade. E nesse alinhamento, toda tentativa de destruição se torna autodestrutiva.
Se esta mensagem já está tocando o seu coração e você sente que grandes bênçãos estão se aproximando, como a chave da sua nova casa, a cura que você esperava, ou a paz que há anos parecia distante, então este é o momento de mostrar a sua gratidão ao universo. Use o recurso Thanks, aqui do YouTube, e envie uma oferta de gratidão. Pode ser qualquer valor até $100, como um ato simbólico para dizer ao universo: eu estou pronto para receber e mereço todas as minhas vitórias. Esse gesto não é pagamento, é declaração de fé. E logo depois de enviar, escreva nos comentários: minha bênção já tem endereço. Isso será como selar energeticamente que a vitória que você espera já está a caminho e que nada nem ninguém poderá impedir. Há quem se orgulhe de manipular pessoas como se fossem peças num tabuleiro, acreditando que a vida é apenas um jogo de estratégia. Eles se colocaram como arquitetos da sua queda, movendo fios invisíveis para afastar aliados, plantar dúvidas e distorcer histórias. Por um tempo, sentiram-se intocáveis, certos de que cada peça estava exatamente onde deveria para garantir o seu colapso. Mas as tramas mais complexas costumam ter um defeito oculto. Cedo ou tarde, a própria rede se fecha sobre quem a teceu. E foi exatamente isso que aconteceu. As mentiras começaram a se chocar umas com as outras. Aliados antes fiéis passaram a questionar as versões que ouviram e os peões começaram a abandonar o tabuleiro. O que antes era controle absoluto se transformou em pânico. Agora, não há mais como reverter a narrativa. A queda é pública e inevitável. O mestre das marionetes descobriu da forma mais dura que manipular é cavar a própria prisão. Quem vive controlando, vive acorrentado ao medo de perder o controle. E neste momento estão sufocados na teia que criaram, cercados por desconfiança, insegurança e isolamento. Nem toda prece é feita com amor. Alguns se ajoelharam não para pedir bênçãos, mas para desejar o seu fracasso. Envolveram palavras em linguagem religiosa, mas o que havia por trás era inveja pura. Pediam dia após dia que você perdesse tudo. Alimentavam o universo com energia de destruição, acreditando que o disfarce da fé seria suficiente para escapar das consequências. Só que o universo não ouve apenas palavras. Ele sente a intenção. E toda vez que proferiram uma maldição disfarçada de oração, plantaram no próprio destino o que desejavam para você. Agora colhem atraso, confusão, perdas e um vazio crescente que não se preenche com nada. As portas que um dia se abriram para eles estão se fechando com estrondo, e a sensação de isolamento espiritual é insuportável. Essas orações envenenadas não encontraram você como alvo porque não havia ressonância, mas encontraram com perfeição o coração que as gerou, transformando cada pedido maldoso em uma sentença própria. Não foi castigo, foi reflexo. Alguns não queriam apenas vencer, queriam vencer às custas da sua derrota. Acreditavam que, se tirassem você do caminho, o sucesso viria como uma avalanche. E assim planejaram, executaram, manipularam e eliminaram qualquer obstáculo que pudesse manter você no jogo. Achavam que, sem você, a luz deles brilharia mais. Mas a vida não funciona assim. Ao invés de subir, começaram a despencar. Projetos falharam, parcerias se romperam, oportunidades sumiram. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e de repente, a energia que antes fluía simplesmente secou. A frieza com que apagaram o seu caminho agora congela os próprios avanços. Essa é a lei que não pode ser burlada. Não se colhe paz plantando destruição. O que tentaram construir sobre a sua queda virou areia movediça. E agora, enquanto lutam para se manter de pé, percebem que a verdadeira vitória não está em eliminar o outro, mas em crescer sem precisar destruir. Existe um tipo de arrependimento que não dói apenas na consciência, mas na alma. É aquele que surge quando alguém percebe
que se tornou cúmplice de uma injustiça sem sequer ter conferido os fatos. Houve um tempo em que muitas pessoas olharam para você com desconfiança, não porque tivessem provas ou experiências negativas, mas porque alguém, de forma calculada e venenosa, plantou em seus ouvidos histórias distorcidas e carregadas de segundas intenções. Elas aceitaram a versão dos fatos que mais se encaixava no enredo que lhes foi servido, sem sequer considerar ouvir o seu lado. Passaram a evitar sua presença, a lhe lançar olhares enviesados, a repetir boatos como se fossem verdades absolutas. E o mais doloroso não foi o afastamento em si, mas o fato de que esse julgamento nasceu de um veneno que nunca foi seu. O tempo, porém, tem uma maneira implacável de iluminar o que foi feito nas sombras. Aos poucos, essas mesmas pessoas começaram a perceber padrões. Perceberam que aqueles que falavam mal de você falavam mal de todos, que o problema se repetia em diferentes cenários e que a narrativa que receberam não se sustentava por muito tempo. O que antes era certeza começou a se desfazer, deixando um espaço desconfortável para a dúvida. Essa dúvida virou vergonha. Vergonha por ter acreditado sem questionar. Vergonha por ter virado as costas para alguém que nunca lhes fez mal. Vergonha por ter sido instrumento involuntário no jogo sujo de outra pessoa. Hoje, essas pessoas talvez até evitem olhar nos seus olhos, não porque ainda acreditem nas mentiras, mas porque não sabem como encarar a própria culpa. Não sabem como pedir desculpas por algo que foi além das palavras. Foi a decisão de julgar antes de ouvir, de condenar antes de compreender. A vergonha pesa, e o silêncio delas agora não é de desprezo, mas de arrependimento. Nada revela mais sobre o caráter de uma pessoa do que a forma como ela reage à dor dos outros. Houve um tempo em que você atravessava um período sombrio, talvez doença, perda, dificuldades financeiras ou um rompimento doloroso, e em vez de estenderem a mão, eles riram. Disfarçaram como brincadeira ou só um comentário, mas, no fundo, sentiam prazer em vê-lo vulnerável. Era como se a sua luta lhes desse um estranho senso de vitória, uma confirmação de que estavam em melhor posição. Alguns até se passavam por solidários em público, mas nos bastidores celebravam cada nova dificuldade sua como quem marca pontos num jogo invisível. O que eles não sabiam é que o sofrimento, quando suportado com coragem, não é o fim, mas o preparo. Enquanto zombavam, você aprendia sobre resiliência, sobre paciência e sobre a força silenciosa que se constrói nas madrugadas mais longas. Enquanto eles riam, você transformava cada lágrima em combustível, cada ferida em cicatriz, cada perda em espaço para algo maior chegar. Esse processo não foi rápido nem fácil, mas foi profundo o suficiente para torná-lo imune a ataques futuros. Agora, a roda girou. As risadas cessaram porque o chão deles começou a rachar. Pequenas perdas se acumularam, oportunidades começaram a se dissipar, e a estabilidade que exibiam como troféu começou a se desfazer. A mesma energia de desprezo que emanaram contra você agora corrói as próprias estruturas que acreditavam sólidas. Eles estão aprendendo tarde demais que quem se alimenta da dor alheia acaba sendo envenenado por ela. Existe uma presunção perigosa em tentar controlar o destino de outra pessoa, como se fosse um juiz supremo, capaz de decidir quem merece o quê. Eles acreditaram que tinham o direito de interferir no seu caminho, de barrar oportunidades, de manipular percepções e de redesenhar a sua imagem perante os outros. Não foi apenas inveja. Foi uma tentativa direta de assumir um papel que não lhes pertence. Ao se colocarem como árbitros da sua vida, ultrapassaram um limite espiritual que não admite transgressão sem resposta. No início, parecia que tudo estava dando certo para eles.
Influenciavam decisões, fechavam portas para você, moldavam narrativas que favoreciam seus próprios interesses. Mas há algo que ninguém pode manipular: o alinhamento entre um propósito e a força que o protege. E quando se rompe esse alinhamento, a resposta não vem em forma de explosão, mas de silêncio. Um silêncio divino que sufoca, que tira o brilho do que antes parecia natural. De repente, eles começaram a orar e nada acontecia, a planejar e nada fluía, a pedir e não receber. Não era azar, era ausência de respaldo espiritual. Esse silêncio não é temporário, nem fruto de descuido. É a consequência direta de ter tocado em algo sagrado, de ter mexido com aquilo que não lhes cabia controlar. E agora, cada vez que tentam replicar as vitórias do passado, percebem que falta algo que não pode ser comprado, nem conquistado por esforço humano: a aprovação de algo maior. A obsessão por destruir alguém pode levar pessoas a lugares perigosos. E no caso deles, a escuridão não foi apenas simbólica. Não satisfeitos com fofocas, exclusões ou humilhações, decidiram apelar para métodos ainda mais obscuros. Procuraram meios de bloquear a sua vida espiritual, emocional ou até física, acreditando que forças negativas lhes dariam a vitória que não conseguiram com suas próprias mãos. Acenderam velas, fizeram rituais, buscaram profissionais do oculto, tudo para cortar o seu fluxo e minar a sua energia. Talvez, por um tempo, você tenha sentido um peso inexplicável, vivido situações estranhas, enfrentado perdas repentinas ou noites mal dormidas. Mas o que eles ignoraram é que quando alguém é protegido por algo maior, esse tipo de energia não encontra abrigo. Ela circula, procura brechas, não encontra, e volta para a origem com força dobrada. Foi assim que o veneno espiritual que prepararam para você começou a encharcar a vida deles. Primeiro vieram os pesadelos, depois as paranoias, a sensação constante de estar sendo observado, as perdas sucessivas, as crises emocionais sem motivo aparente. Hoje, eles vivem cercados pela mesma sombra que tentaram enviar. E por mais que queimem incensos, façam banhos ou tentem se limpar, a energia não se dissipa porque não foi algo que receberam de fora, foi algo que geraram dentro de si mesmos. A lei espiritual é clara. Quem abre portas para a escuridão, cedo ou tarde, é obrigado a conviver com o que deixou entrar. A sua calma sempre foi mal interpretada por aqueles que medem força apenas por gritos, confrontos e demonstrações visíveis de poder. O fato de você não reagir de imediato, de não se envolver em discussões públicas, de não se defender com a mesma intensidade que era atacado, foi visto como sinal de impotência. Eles acharam que o seu silêncio era medo, que o seu recuo era rendição, que a sua humildade era incapacidade. Enquanto eles se ocupavam tentando apagar o seu nome, você estava ocupado reconstruindo a sua história. Cada minuto em que eles se dedicavam a falar mal de você era um minuto que você investia em fortalecer sua mente, seu espírito e sua visão de futuro. Aos poucos, curou feridas que eles juravam que seriam eternas, encontrou motivos para sorrir onde eles esperavam que você chorasse, e começou a irradiar uma energia que não se compra nem se finge. Quando perceberam, já era tarde. Você estava mais forte, mais seguro e mais brilhante do que nunca. Agora, cada vez que cruzam com você, sentem um desconforto que não conseguem explicar. Não é medo do que você possa fazer, mas do que você representa. A prova viva de que a força não está no grito, mas na constância. Não está no ataque, mas na construção. Não está no caos, mas na paz que eles jamais conseguiram conquistar. E essa constatação é uma ferida que não cicatriza. Existem feridas que não se veem, mas que marcam para sempre, não na pele, mas no espírito. Eles não apenas feriram seus sentimentos, foram além, ultrapassaram um limite sagrado e tomaram algo que nunca lhes pertenceu, um pedaço da sua alma.
Esse roubo não foi literal, mas espiritual. Foi quando levaram embora sua confiança, destruíram sua inocência e mancharam a sua visão de lealdade. Usaram sua vulnerabilidade como arma, alimentaram-se da sua bondade enquanto a desprezavam em segredo, e depois o deixaram para lidar com o vazio que criaram. Você ficou com perguntas sem resposta, noites sem sono e um eco doloroso de lembranças que, por um tempo, pareciam não ter cura. Eles seguiram como se nada tivesse acontecido, carregando a falsa sensação de que haviam saído ilesos. Mas o universo é um contador meticuloso. Ele não se apressa, não se distrai e não esquece. Quando alguém trai um coração puro, não apenas perde essa pessoa, perde a conexão com tudo o que o contato com ela representava: equilíbrio, favor, alinhamento e proteção. No início, esse preço é quase imperceptível. Pequenas coisas começam a dar errado, o ritmo natural da vida perde sua cadência, e aquela sensação de leveza que antes era constante se transforma em uma estranha dificuldade para sentir alegria genuína. É como se um peso invisível se instalasse sobre os ombros e nada, por mais grandioso que pareça, conseguisse trazer paz verdadeira. Com o tempo, a cobrança se intensifica. A mente fica mais pesada, as noites se tornam longas demais e o coração inquieto. Eles se veem cercados por pessoas, mas estranhamente sozinhos, como se estivessem isolados em um deserto invisível. Tudo o que tentam construir parece se desfazer nas mãos, como se a própria vida se recusasse a cooperar. E por mais que tentem preencher o vazio com distrações, sucesso material ou novos relacionamentos, nada é suficiente. A verdade é que ao arrancar algo precioso de você, também arrancaram uma parte deles que jamais conseguirão recuperar. A versão mais íntegra, centrada e verdadeira de si mesmos. Esse é o preço silencioso que o universo cobra. Não é uma punição rápida e ruidosa, mas um esvaziamento constante, uma sensação crônica de que falta algo que não pode ser comprado, conquistado ou inventado. Eles sabem, ainda que tentem negar, que a vida perdeu uma qualidade essencial desde que violaram o que havia de mais puro em você. E esse conhecimento, mesmo que enterrado, corrói. Porque o que foi roubado não foi apenas confiança ou tempo, foi luz. E quando se rouba luz, o próprio mundo começa a escurecer. Eles acreditaram que o tempo seria cúmplice de seus erros, que bastaria esperar para que as lembranças se apagassem e as marcas de suas ações se diluíssem. Contavam que, com o passar dos dias, a mentira se assentaria como verdade e o silêncio sufocaria qualquer questionamento. Por um tempo, essa estratégia pareceu funcionar. As pessoas voltaram à rotina, o burburinho diminuiu e o clima de aparente normalidade deu a impressão de que estavam seguros. Mas o que eles não consideraram é que o tempo não é neutro. Ele é um filtro implacável que, mais cedo ou mais tarde, separa a mentira da verdade, deixando exposta a essência de cada ato. E assim, de maneira lenta e quase imperceptível, a trama que haviam construído começou a se desfazer. Pequenas incoerências surgiram em suas histórias, comportamentos estranhos chamaram a atenção, e memórias antigas começaram a emergir nas conversas. Pessoas, antes distantes, começaram a conectar pontos, perceber contradições e sentir que algo não estava certo. O tempo, como um escultor paciente, foi retirando camada por camada da máscara que eles usavam, até que a face verdadeira ficasse visível. O disfarce começou a rachar, não por um ataque direto, mas pelo peso insuportável de sustentar uma narrativa falsa. Agora, já não conseguem caminhar com a mesma confiança. Onde antes havia aplausos, há olhares desconfiados. Onde havia acolhimento, há silêncio. O tempo que acreditavam ser seu escudo tornou-se seu acusador, e a verdade, antes abafada, encontrou no próprio passar dos dias um megafone, ecoando em lugares que eles jamais poderiam controlar. A intenção deles era clara.
eliminar sua presença, cortar seu alcance, fazer com que seu nome fosse esquecido. Fizeram reuniões em segredo, espalharam boatos disfarçados de preocupação, forjaram histórias para manchar sua imagem e afastar as pessoas de você. Não queriam apenas vencer. Queriam que você deixasse de existir no cenário em que estava. Apostaram tudo nessa campanha silenciosa, confiando que, se conseguissem isolá-lo, o mundo se esqueceria de quem você era e do que representava. Mas o que eles não sabiam é que certos destinos não dependem de aprovação humana. Quanto mais tentavam soterrar sua luz, mais fundo plantavam as sementes do seu crescimento. O isolamento forçado se tornou um solo fértil para seu fortalecimento. E a perda de alguns caminhos abriu espaço para oportunidades que jamais teriam se revelado de outra forma. Aos poucos, as pessoas começaram a notar que, apesar das tentativas de apagamento, você permanecia. E não apenas permanecia, mas florescia. E essa resistência silenciosa se tornou ainda mais poderosa do que qualquer defesa explícita. Hoje, enquanto eles tentam entender como sua presença se mantém viva, mesmo após tantos ataques, você ocupa espaços que eles juravam que nunca veria. Seu brilho é incômodo para quem apostou na sua ausência e cada passo seu é um lembrete de que nenhum plano humano pode cancelar o que foi definido por algo maior. Para eles, você era apenas mais um alvo fácil. Alguém que poderia ser ridicularizado sem consequências. Brincaram com a sua dor, transformaram sua luta em motivo de chacota e alimentaram conversas onde seu nome era sinônimo de desprezo. Não sabiam, ou escolheram ignorar, que estavam rindo de alguém protegido por forças que eles não compreendiam. Cada gesto de desrespeito, cada piada maldosa, cada olhar de deboche foi registrado não apenas na memória das pessoas, mas em algo muito maior. O que para eles era diversão se transformou na semente de sua própria queda. Agora, enfrentam portas fechadas, relacionamentos rompidos e uma sensação sufocante de estagnação. Suas orações parecem bater no teto e voltar. Seus esforços rendem pouco ou nada, e a vitalidade que ostentavam desapareceu. É como se o próprio ar ao redor tivesse se tornado pesado. Eles pedem por ajuda, mas não entendem que o que vivem hoje é reflexo direto do que plantaram. E o mais doloroso é que sabem exatamente quando essa maré começou a mudar. Lembram-se do momento em que escolheram rir de você em vez de oferecer apoio, e agora esse instante específico se tornou um marco silencioso de suas vidas, o início de uma sequência de perdas que parece não ter fim. Há acontecimentos que chegam sem sinal, sem anúncio, sem barulho prévio, e quando chegam, viram tudo de cabeça para baixo. A justiça divina é assim. Não manda recados, não pede permissão. Simplesmente entra. E quando entra, não é para causar confusão aleatória, mas para restaurar um equilíbrio que foi quebrado. Para aqueles que lhe fizeram mal, esse momento chegou como um golpe inesperado. De um dia para o outro, começaram a enfrentar problemas que não conseguiam explicar. Situações que pareciam desconectadas, mas que, na verdade, eram peças do mesmo quebra-cabeça. A consequência das escolhas que fizeram contra você. As perdas começaram de forma sutil, uma oportunidade que não se concretizou, um aliado que se afastou, um projeto que fracassou sem motivo aparente. Mas, com o tempo, o ritmo se acelerou. O que antes era apenas um contratempo isolado se transformou numa sequência de obstáculos que minavam suas forças e drenavam sua esperança. Era como se todas as áreas da vida estivessem sendo revistas, cobradas, ajustadas. A justiça divina não é movida por vingança, mas por equilíbrio. E esse equilíbrio não deixa brechas para desculpas ou justificativas. Agora, vivem em um estado constante de alerta, tentando evitar novos erros, mas sem perceber que o maior erro já foi cometido.
E nesse processo, descobrem a verdade mais dura. Quando a justiça divina decide agir, não há influência, dinheiro ou poder capaz de deter sua marcha.